pastor Samuel, ele começou a orar por mim. Daí a minha costa e o meu pescoço tinham esquentado, só os meus braços que estavam gelados. Daí eu peguei e caí, né? E daí eu senti o meu corpo pesado. Daí eu vi Então, eu sendo... na hora que eu comecei a orar por você ali, aí você sentiu tudo quente no teu corpo. Uhum. Aí você caiu na hora ali. Aí quando você caiu, você ouviu o que eu tava te falando ou não ouviu mais? Não, Não ouviu mais nada. não, Aí você já não tava mais ali. não. Tá, e o que aconteceu depois? Pode relatar para os irmãos. Daí eu vi eu sendo torturado por personagens de desenho do Naruto. Então você assistia anime antes, né? Sim, Você era viciado no desenho do anime do Naruto. sim. Tá. Então quando você caiu, ali você foi arrebatado e você tava num lugar. Como é que era esse lugar? Como é que você tava? Tipo, era cheio de sangue com fogo. Cheio de sangue e com fogo. Tá. E como é que você tava assim, o local onde você tava? Você tava amarrado? Como é que. Tava amarrado. Tava amarrado. E o que mais que você via ali? Eu só via os personagens do desenho, né? E daí eu ouvi umas vozes pedindo socorro e perdão. Pedindo socorro e perdão. Uhum, Tá, e quando você tava amarrado ali, você tava gritando. uhum, Você tava pedindo socorro sim, pra sair dali. sim. E qual que era o personagem que aparecia ali desse desenho Naruto, desse anime Naruto? E Tashi? O Hitachi? Uhum. Hitachi. E ele pegava, o que ele fazia? Ele pegava a espada e o que ele fazia contigo? Me atacava. Então esse personagem do Naruto, que é um demônio, né? Esses animes, meus irmãos, que talvez até você que é pai, não sei, talvez até deixe o teu filho assistir essas coisas aí, né? E essas coisas são tudo coisas malignas, né? Coisas do diabo. Então esse personagem começou a enfiar a espada em você. Sim. Começou a cravar a espada. Sim. E eu daí, tentava fugir, só que eu tu não tava, conseguia. aí tu tava amarrado nesse palanque. E ele enfiava um monte de espada em você. Sim. E você sentia muita dor assim? Sim. E o que você via? Bastante sangue? Como é que acontecia na hora? Eu via um montão de sangue e tinha fogo ainda. E do lado assim tava cheio de fogo. Sim, daí era muito quente. Era muito O local que calor. você tava quente. Sim. Meu Deus, que tremendo. O local que você tava tinha bastante de sangue no chão e quente. Sim. Tu via fogo? Via fogo também? E daí aquele personagem estava te torturando no palanque. Sim. Porque Deus estava te mostrando ali por causa do anime que você assistia, né? E você até relatou para nós ontem, como é que tá a qualidade, irmão Wagner? Tá, o brilho tá bom? Tá. Você relatou para nós ontem que você via um personagem também do Dragon Ball Z. Conta para nós como é que foi isso. Eu via o Goku do Dragon Ball Z com o olho vermelho dando risada. Debochando a tua cara. Sim. Então, olha só, meus irmãos. Para você ver que esses anime, também que maior parte da juventude, que os pais muito deixam assistir, que dizem que não tem nada a ver, são diabólicos. Então, enquanto aquele personagem que é um demônio que estava te torturando, te enfiando a espada, enquanto você ali estava pedindo socorro, em meio também aquele fogo que estava ao redor de ti ali, você estava vendo então o personagem do Dragon Ball Z atrás desse... Do Itachi. De trás do um montão Itachi. de clone do Itachi. E daí esse personagem do Dragon Ball Z, ele tava olhando pra você e dando risada de você. Sim. Dando risada de você sendo torturado. Uhum. Tá vendo só? Isso é pra você ver também, entendeu? Que até esses Dragon Ball Z, esses animes que o homem cria, que levam a juventude a assistir essas coisas de luta, de briga, aí são personagens que são influenciados por demônios lá no inferno. São influenciados por demônios lá no inferno. Você disse pra mim ontem que viu também um personagem do Sonic. O do Sonic X. E o que aconteceu? Que momento você viu esse personagem? Foi antes de tudo começar. Antes das de tudo. torturas, dos gritos. Tá, e como é que você viu isso? Como é que foi na hora assim? Como é que ele tava? Que momento que foi isso? Então, tipo, ele tava parado olhando pra mim com os olhos sangrando. Daí, Tá, vai olhando e vai falando pro seu irmão. daí tava rindo também. E ele tava olhando pra você assim, ele tava olhando pra você e o olho dele tava sangrando. Sim. E como é que era o formato do rosto dele assim? Era tipo, sabe uma bola?
Sim. Então, era meio oval. E aparecia assim, ó, dente, via algum dente, alguma coisa feia assim. Uhum. Ele tava normal que nem nos coisas. Uhum, só que eu tava, tipo, rindo com a boca fechada. Tava dando E tipo ar de riso, assim, de uhum, deboche. daí tava com os olhos escorrendo sangue. Meu Deus do céu. E você jogava algum jogo do Sonic? Você via algum desenho, Super Mario? Eu via um desenho. Meu Deus do céu. Tá vendo, meus irmãos? Ele teve essa experiência, tudo aquilo que ele. Esses animes que ele assistia, do Sonic aí, E entendeu? Dragon também Ball eu Z. jogava também o jogo no celular. Tu jogava também. Então, tudo Deus permitiu você ver essas coisas, você sofreu essa tortura lá no inferno onde você estava, né? Porque Uhum. você disse que via fogo queimando, e você disse também, enquanto você era torturado, tinha Grito pedindo socorro. socorro e pedindo perdão. Tá vendo só, meus irmãos? Então, lá no inferno, enquanto ele estava sendo torturado por esse demônio, desses animes que leva a juventude a assistir, ficar viciado, amém? Porque acontece, até ontem mesmo, antes disso tudo acontecer, ele tinha postado uma foto no status com o olho de quem que era aquele personagem do Hitachi? Uhum. Com o olho desse personagem tudo De vermelho. Sharingan. Do Sharingan. Então eu já fui lá e já cobrei dele, ó, pode tirar isso aí, que isso é errado, isso não é de Deus, isso é do diabo. Entendeu? E Deus já estava vendo tudo aquilo ali. Então logo depois ele fez uma oração por ele e ele teve toda essa experiência com Deus aí. Onde ele viu, né, esses personagens demoníacos desses desenhos, desses animes, viu as almas, né? E outra coisa, você disse que os gritos dessas pessoas que estavam pedindo socorro e perdão eram de crianças? Uhum. Era grito de crianças. Sim. E era muitos gritos assim. Uhum. Meu Deus do céu. Criança e adolescente. Adolescente também, porque a maior parte dos adolescentes também assiste essas coisas, né? Então, irmãos, isso aqui serve como um alerta. Parou de gravar aqui, meus irmãos, mas nós já voltemos já, tá? Peço perdão aos irmãos aí, tá? Então, continuando. Então, você tinha dito ali que estava ouvindo bastante de gritos de adolescente e de crianças que estavam pedindo socorro e perdão, né? É. Porque essas crianças, elas assistiam também, né? Então, todas as pessoas, as crianças que assistiam esses animes, irmãos, Dragon Ball, essas coisas que não são de Deus e morreram assistindo essas coisas, elas perderam a salvação, né? Porque ele era viciado também, irmão. Você era viciado, né? Você assistia esses negócios, né? Então, Deus permitiu ele prevenciar, entendeu, irmãos? Deus permitiu ele viver isso, entendeu? Para ele ver que essas coisas são demoníacas, tanto que até esse próprio personagem que é inspirado por demônios no inferno torturou ele também. Torturou ele também, lá onde ele se encontrava. Amém? E você, assim, você, na hora, assim, você chegou a ver, assim, alguma... No meio daquele fogo, alguma pessoa, alguma alma, assim... Não, só Não? conseguia ouvir os gritos. Só os gritos. Uhum. Então tinha bastante fogo, assim. Como é que era esses fogos, assim? Era tipo um lago? Era tipo um fogo aceso? Como é que era? Era um fogo aceso bem alto, daí Bem era alto. muito forte. E tava quente, bastante quente. Uhum. E você sentia que tava queimando você? Não sentia. Que tava queimando também. Uhum. Daí eu senti muito calor, tentava fugir, só que daí eu não conseguia porque eu tava amarrado. Tá vendo só? Então tudo isso que você falou aqui, ó, isso é algo sério, entendeu? Isso é algo muito sério. Diante do Espírito Santo, toda essa experiência que você teve é verdade. É verdade. Porque isso vai servir também de edificação para outras pessoas que estão do outro lado. Então, irmãos, meus irmãos, quando você vive na santa doutrina do corpo, da alma e do espírito, e você anda na verdade, e você prega para as outras pessoas, e talvez ela até não dê muita bola, entendeu? Deus, assim, por nós estarmos na verdade, ele vai com outras formas ali para resgatar aquelas pessoas que estão na escuridão, que estão no engano, que estão na mentira. Amém? Então, e aí agora você largou fora esses animes. Uhum. Não vai mais assistir mais. Não, daí até apaguei jogo pra não poder... Apagou até jogo também. Uhum. Tudo. Sonic não tá assistindo mais nada. Agora só vai buscar Deus. Uhum. Olha aí que benção de Deus. E até quando ele tinha voltado dessa experiência ontem, meus irmãos, ele voltou todo tremendo, né, irmão Wagner? Ele voltou com os dentes tremendo. Me diga uma coisa. Quando você estava sendo torturado lá e com o fogo que estava lá, você estava tremendo teus dentes lá também? Uhum. Estava tremendo? E a Bíblia diz que lá é a planta e ranger de dentes. E você tava chorando? Tava chorando
e tava gritando, pedindo socorro e tava tremendo teus dentes também. Meu Deus, E que forte. tentando fugir. E ele voltou rangendo os dentes, né? Ele voltou rangendo os dentes, meus irmãos. Ele voltou assim, "Ah", e a Bíblia diz que lá é planta e ranger de dente. Ele estava sendo torturado, estava sentindo aquele fogo ali, os demônios torturando ele, enfiando espada. E você disse que via um monte de sangue correndo também, né? Tá vendo só? E ele, quando ele voltou, meus irmãos, ele estava tremendo, né? Ele estava Tá. tremendo demais, assim. Né? Ele estava tremendo demais, os dentes dele estavam tremendo também. Batia os dentes um no outro, irmãos. Batia os dentes, entendeu? Mas essa experiência aqui foi por edificação da vida dele, para ele largar essas coisas. Deus mostrou para ele que essas coisas são erradas. E nós estamos gravando esse testemunho também, meus irmãos, para vocês que estão do outro lado. Talvez conhece uma pessoa que assiste, talvez o teu irmão, ou qualquer parente da tua família assiste essas coisas, entendeu? Agora você está sabendo que essas coisas são erradas. Não agrada a Deus. Os pais têm que estar de olho no que os filhos estão assistindo, porque você pode acabar ajudando também por falta de preocupação, entendeu? Com o teu filho nessas coisas e por falta de conhecimento da palavra, por estar longe da palavra, pode estar ajudando os demônios a levar o teu filho, a alma do teu filho para a condenação, porque ele disse que ouviu muitos gritos, muito choro de crianças lá, de jovens, adolescentes que assistiam essas coisas, agora estão perdidos para a eternidade, queimando, né? Pedindo, agora não tem mais oportunidade, mas aquele que está do teu lado que talvez assiste, ele tem a oportunidade de ouvir esse testemunho aqui, de ouvir você falando e largar essas coisas erradas. Assim como também o nosso irmão William. Que idade você tem, irmão William? 13? 13 anos de idade. Agora você largou todas essas coisas, né? Uhum. E vai estar na presença de Deus agora, né? Uhum. Que bênção de Eita, Deus. glória. Amém? Então, meus irmãos, que esse testemunho, que essa experiência dele aqui sirva de edificação para a tua vida. Amém? Que sirva de edificação para a tua vida, que venha largar também todas as coisas que são erradas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe esse vídeo aqui. Compartilhe para algum jovem que assiste anime, que gosta de anime. Ele teve essa experiência, entendeu? E está passando para vocês algo que Deus permitiu com que ele viesse ver, com que ele viesse sentir. E tanto que sofreu torturas lá no inferno. Ele estava sendo torturado numa parte do inferno. Ali, meus irmãos, por esses demônios, tá? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fico na paz do Senhor Jesus. Na paz do Senhor, irmãos. Pai, Senhor.